Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Olá, amigos, estamos reunidos para desenvolvermos o primeiro episódio do podcast Liderança Espírita para a Era Nova. Sejam bem-vindos. Nosso tema é união e unificação. Vamos de imediato passar a palavra ao nosso amigo Fabian para a leitura de página de harmonização nesse momento. Do livro Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos 1000 caminhos se descerram. Cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvildes a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio se liga ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles, com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, oremos. Neste momento em que nos reunimos através dos bons sentimentos e pensamentos e também utilizando dos recursos da tecnologia, vamos entrar em comunhão com o Criador, com o nosso Mestre Jesus, aquele amigo de todas as horas, os espíritos que atuam na área de unificação do nosso movimento espírita, na divulgação do Evangelho de Jesus, para que possamos nos apropriar das reflexões deste encontro e que possamos nos transformar em cartas vivas do Evangelho de Jesus. Agradecido sempre pela oportunidade do trabalho e
do diálogo fraterno, iniciemos esse podcast, tendo como Jesus o nosso guia e modelo. Então chegamos no momento, meus amigos, de nos apresentarmos para que os nossos companheiros que acompanharão o nosso trabalho possam conhecê-los um pouquinho melhor. Eu sou Vinícius Lousada, colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul na área de unificação, atualmente com a responsabilidade de conduzir o setor de formação de lideranças espíritas. E sou também colaborador do Centro Espírita Leon Denis, aqui em Porto Alegre, além de pai de Estevão e Valentina. Como sempre, eu honrosamente tenho a oportunidade de me referir, porque a paternidade, como disse o outro dia, é um upgrade na nossa evolução. Por favor, os companheiros. Eu sou o Fabian de Souza, sou trabalhador do Centro Espírita Fonte de Luz, da cidade de Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul. Tive a honra de dirigir e presidir a casa por 2 mandatos e atualmente continuo como dirigente daquela nobre instituição e também seu trabalhador. E na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, igualmente tenho a honra de, há 6 anos, que se completam neste ano de 2018, estar na direção do Departamento da Tecnologia da Informação desta querida e amada casa. Então, nossos ouvintes, me chamo Guilherme Del Valle da Silva, nós estamos presidente do Centro Espírita Emmanuel em Viamão, cidade na qual nós já atuamos diversas vezes em instituições como Bezerra de Menezes, na União Municipal Espírita daquela cidade. Estamos agora residindo em Porto Alegre, então também contribuímos com a Sociedade Espírita Dom Tomé. E aqui no trabalho federativo, quando nós dissemos nessa célula que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós atuamos como assessor de comunicação da instituição. Maravilha, então. Nós temos aqui com o Emmanuel uma reflexão muito oportuna à proposta do nosso trabalho, né? A mensagem lida União Fraternal, um comentário à Epístola aos Efésios 4:3. Meus amigos, o que nós poderíamos destacar como pertinente ou que mereça assim, um pouco mais de reflexão nos apontamentos de Emmanuel? É evidente que todos os apontamentos dele são pertinentes, mas o que nos caberia destacar aqui na opinião de vocês? Interessante nesta mensagem que tanto Paulo, que inspira Emmanuel nesta mensagem União Fraternal, mas o espírito de Emmanuel sinalizam ao líder espírita 2 marcos fundamentais para o movimento de união, unificação e liderança. Porque podemos ser unidos, termos as nossas ações unificadas e sermos líderes do mal. No entanto, no momento em que Emmanuel coloca a fraternidade e a paz como marcos e requisitos da liderança espírita, há um direcionamento de como nós, trabalhadores e líderes espíritas, devemos atuar em termos de união, de unificação, de liderança. Ao menos é o que transparece a mim essa mensagem de Emmanuel. Emmanuel é sempre muito preciso nas colocações dele, e uma coisa que nos chamou muito a atenção, ainda mais quando nós lemos a obra O Consolador, onde o próprio Emmanuel nos leciona que devemos sempre olhar todos os aspectos da vida sobre um tríplice aspecto, né? Sobre ciência, filosofia e religião, sendo a ciência uma busca de metodologia, de observação, a filosofia o resultado moral daquilo que nós tiramos dessa observação, nos conectando a Deus, trazendo a religião como sentimento divino que nos conecta ao Criador. Nós analisamos a metodologia dele, né, para buscar assim, um entendimento dessa passagem em Efésios. Eu gostaria, talvez, quebrando assim, um pouco do costume na interpretação das passagens evangélicas, mas se nós pegarmos palavra por palavra,
tentar montar esse pensamento dele, acredito que a gente vê cada vez mais a sabedoria dessa alma, né? Porque ele diz procurando conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Se nós pegarmos, por exemplo, o aspecto, né, de procurar, ele coloca no gerúndio, sendo procurar ir em busca, ou seja, ele está nos dizendo que nós devemos ir em busca disso eternamente. É uma construção contínua. Conservar é manter, então é algo que já existe, então nós temos que nos dirigir a algo que já existe. A unidade do espírito. A unidade vem aquela qualidade de ser um. Então nós temos que buscar constantemente a qualidade de ser um espírito. E espírito nós poderíamos ampliar filosoficamente o que isso quer dizer, né? Mas nós poderíamos ter como uma ideia, como espírito, de ser o Espírito Santo usado na época de Paulo, ou então nós colocarmos como uma espiritualidade superior mesmo, que nós devemos nos buscar constantemente essa conexão e trazer para o mundo material a perspectiva do mundo espiritual, né? Nós criarmos vínculo, ou seja, vincular, ligar-se à paz. E aqui entra bem no que o Vinícius já trabalha há algum tempo sobre esse conceito de paz, que nós podemos traduzir também como um esforço contínuo em manter a harmonia. A paz não é, né, passividade, omissão, mas é o esforço, é a força em manter a harmonia. E a natureza nos mostra muito isso, né? Quando alguma coisa sai do descompasso, a natureza às vezes usa de força, mas para o quê? Para retomar a harmonia, a paz. Então, dentro do aspecto de união e unificação, sendo que o conceito unificar também pode ser transformar-se em uma unidade, para que nós possamos ter unidade, nós também temos que nos transformar em um. Então é sair de nós para ir ao outro. E isso requer um movimento distanciado do ego, nesse sentido negativo do ego, né? Porque se nós não tivéssemos ego, nós seríamos provavelmente algum transtorno mental, mas a necessidade sim de ir ao encontro do outro, sem esperar realmente que o outro nos entenda. E esse acabou sendo o movimento de transformação íntima do próprio Paulo, né? Porque ele faz essa transição da união, da unificação de uma liderança violenta, e com a sua queda, a visão de Jesus, o exílio no deserto, trabalhando todos esses valores de destituição, vamos dizer assim, do ego, né? Ele renasce um novo líder, um líder pacificador, onde a bandeira passa a ser a mesma união, a mesma unificação, a mesma liderança, mas agora direcionadas para a paz. Nós vemos comumente algumas pessoas compreenderem o tema da união e da unificação muito atrelado simplesmente à nossa seara, e às vezes num olhar simplificador, como se unificação se referisse à padronização de procedimentos no âmbito do movimento espírita de suas casas. E a gente pode explorar um pouco essa perspectiva de modo a aclarar o seu equívoco, quando nós vamos começar lendo essa página a ver a provocação fraterna que Emmanuel faz. São milhões de sendas que marginam a tua. São várias as possibilidades de caminho que direcionam as criaturas ao encontro com Deus e com a sua essência divina, já nos convidando ao exercício de ampliar a nossa visão. São várias as possibilidades que conduzem ao mesmo rumo. São várias. Contudo, o convite aqui de Emmanuel, com base no Paulo, é justamente que se convirjam propósitos. Porque há, ao final da página, um convite aqui à compreensão, ao entendimento, que, segundo o Espírito, é a raiz que sustenta a árvore da união fraterna. Entendimento. E não há entendimento sem um olhar respeitoso sobre o outro, sem um acolhimento da diversidade natural, porque nós somos todos espíritos multimilenares com perspectivas distintas sobre a mesma coisa, mas que na superação dos ditames do ego, aquele ego infantilizado, a gente aprende a abrir-se para essas outras perspectivas sem perder o nosso direcionamento, o nosso propósito em comum. E eu gostaria de lembrar que quando nós olhamos o Líder Espírita, essa obra da editora Francisco Spinelli,
assinada pelos nossos queridos companheiros Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri, a definição de líder servidor nos traz justamente a essa perspectiva. Um dos aspectos da liderança servidora é comprometer-se com o ideal de promover a união de esforços e sentimentos para a unificação de princípios. Não é padronização de ações, unificação de princípios. Segundo os nossos queridos amigos, muito bem abalizados nos textos doutrinários, essa unificação de princípios é que assegura a excelência do trabalho desenvolvido. Eu queria estender a conversa para esses dois tópicos. Vamos tentar aclarar aos nossos ouvintes o significado no nosso movimento doutrinário de união e de unificação. Palavras tão importantes para os propósitos da espiritualidade superior, da disseminação do espiritismo em nossas terras. Conforme Emmanuel nos sinaliza, pela natureza dos espíritos, o cenário é a diversidade, porque fomos criados em tempos diversos, muitos estagiamos em condições de evolução e de progresso em tempos igualmente diferentes. Então, a tendência desse cenário diverso é naturalmente que ocorram essas divergências de visão, essas divergências de entendimento acerca da obra doutrinária. Então, o papel do líder é como que o exercício da mediunidade, no momento em que, em grupos que divergem no entendimento, num ponto de vista, ou em dois companheiros que estão em um processo de conflito, cabe ao líder estabelecer e promover uma ponte que possa unificar esses dois entendimentos com base no princípio maior, que é, conforme o Guilherme nos diz, a orientação que vem da espiritualidade superior. Então, eu enxergo o líder também como um médium, no momento em que ele estabelece essa relação intermediária, fazendo o meio de campo e promovendo a paz, e principalmente essa construção das pontes tão necessárias no nosso dia a dia. Também é importante nós comentarmos essa questão da liderança, né? Que todos nós estamos em estágios diferentes, quando nós dizemos também, na questão de intermediário que o Fabia comentou, que nós estamos na condição de liderados e também de líderes. Então, nós temos que fazer essa costura entre as duas situações, mas buscando promover sempre esse entendimento de princípios. Eu acho que o Vinícius, frisando bem a colocação que ele trouxe do líder espírita, que pela falta de entendimento de princípios é que há esse distanciamento na execução das tarefas, das atividades ou do entendimento em si. Mas quando nós nos compreendemos como cidadãos do universo, entendendo que a gente fala não somente de religião ou de união de um planeta Terra, que não é só uma casa, é um condomínio gigante, enorme, nós temos que compreender ou fazer esse esforço em encontrar o senso de família universal mesmo, né? A humanidade, se há muitas moradas na casa de meu pai, então quando a gente for reencarnar em outros orbes ou acolher outros irmãos, compreender que o Pai é um só e que os discípulos do Cristo serão conhecidos por muitos se amar. Então o amor realmente é a nossa grande bandeira. Eu fui buscar algum exemplo dessa liderança pacificadora e não violenta dos tempos atuais, e é inevitável que cheguemos a Gandhi, né, que liderou, né, a Índia no seu processo de independência, promovendo ações pacíficas para atingir esse fim, né? E eu cheguei a um artigo do Dr. Carlos Legal, onde ele fala de Gandhi, o seu legado para a liderança. E um dos pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês é liderar por princípios de não violência.
Então, a base do modelo de liderança gandhiano está nos princípios éticos que adotou firmemente na sua vida, em primeiro lugar. Então, esse princípio da não violência sugere guiar-se cuidadosamente, de modo a evitar que qualquer conduta ou comportamento venha a gerar dor, sofrimento ou humilhação, físico ou psicológico a alguém. É o fundamento de toda moralidade, olhem só, baseada na espiritualidade, presente nas principais tradições de conhecimento que sugere e norteou muito Gandhi e a sua conduta: faça ao próximo o que gostaria que ele fizesse. Muito bacana. Porque Gandhi dizia que o Evangelho, no Sermão do Monte, apresentava um Cristo que os cristãos talvez desconhecessem. Ele identificava um outro componente, uma outra proposta ético-moral diferente daquela da dominação, da exploração, dos preconceitos étnico-raciais. Ainda aproveitando a página do benfeitor Emmanuel, uma das frases diz assim: a união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. Sem respeito não há união. Sem respeito na união. E hoje em dia, né, se nós formos colocar no nosso contexto, hoje em dia, como isso é muito presente, né? O fazer o bem não dá ibope. Se nós perdoamos alguém, por exemplo, até utilizando uma entrevista que eu vi do Haroldo esses tempos, achei muito pertinente sobre esse assunto, é uma notinha no jornal. Agora, quando alguém nos agride e a gente revida, isso é a capa, né? Então, eu acredito que a grande questão que nós temos que trazer aqui, até peço a contribuição dos colegas, né, é como nós conseguimos encontrar esse conceito colocando dentro dessa realidade do movimento espírita, né, Vini? Quando nós, pelo menos vendo assim, quando nós percebemos um companheiro que pensa diferente, logo nós já nos irritamos com esse pensar diferente, a gente aprende no Evangelho que isso é o nosso orgulho ferido de querer impor ao outro a nossa verdade, o nosso pensamento. Agora vem aquela questão, como nós conseguimos desconstruir isso? Acho que essa é que é a grande dúvida, né? Eu lembro de uma contribuição do sociólogo francês Edgar Morin. Nos seus livros sobre o método, ele vai propor algo muito caro à doutrina e que nós encontramos, inclusive, num dos textos do benfeitor Camilo, no livro A Carta Magna da Paz, psicografia do nosso querido José Raul Teixeira. É um convite em que ambos os autores, desencarnado e encarnado, convergem de um exercício da compreensão. Esse outro, que é diferente de mim, traz consigo uma trajetória que forja a sua identidade espiritual multimilenária. Da mesma forma que eu trago como elementos na minha trajetória uma bagagem distinta da dele. É preciso sair um pouco de si como referência, essa postura autorreferenciada, para nos abrirmos à identidade própria do outro e compreendê-lo, ainda que discordemos. E, aliás, o exercício de uma escuta atenta e de uma compreensão mais profunda, não raro nos conduz ao entendimento verdadeiro de que aquela discordância era, ou divergência, profundamente um equívoco de ponto de vista. É comum as pessoas num debate, num grupo de estudo, numa reunião de trabalho, num momento qualquer de equipe, em alguma circunstância perceberem que aquele conflito ele era irrisório, aparente, porque elas estavam falando a mesma coisa de modo distinto. O problema é, às vezes, a ausência de escuta e dessa percepção mais fraternal ou caritativa do outro. Esse olhar de compreensão que lá no Evangelho e no próprio Livro dos Espíritos nós vamos entender como uma faceta da caridade, que é a benevolência. E quando eu sou benevolente, eu me abro para o outro sem pré-julgamentos. Isso não é um convite à ingenuidade, seria uma tolice da nossa parte sermos ingênuos no mundo de provas e expiação, mas uma necessidade, porque não há diálogo sem entendimento, e o diálogo está na base
das possibilidades de união de esforços. Como é que nós vamos produzir algo juntos se não nos comunicarmos? Interessante avaliar também que ninguém resolve conflitos ou promove o diálogo fora se não fez inicialmente um trabalho íntimo de resolução dos seus conflitos ou de equalização, porque não resolvemos eles todos de pronto, né, Vinícius? E também estabelecermos esse diálogo interno como ponto de partida, respondendo o teu questionamento, né, do como, né, o líder consegue. Primeiro, estabelecendo em si esse diálogo e essa resolução desses conflitos. Porque se voltarmos à figura de Paulo, que era um líder nato, que foi treinado, educado para a liderança, no momento em que ele questiona o Cristo, o que queres que eu faça? Ele recebe, vamos dizer assim, uma orientação, no termo moderno, um coaching de Jesus, para buscar o silêncio. Porque todos nós, né, na nossa pequenez, teremos dito a Paulo: passe a liderar para mim daqui para diante. Com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração. Mas não é isso que Cristo pede. Cristo pede a Paulo que primeiro lidere a si mesmo, os seus conflitos, a sua pacificação, para que depois pudesse se estabelecer no trabalho que realmente o mestre desejava dele. E trazendo um exemplo de liderança, novamente uma liderança moderna, e de alguém que fez, assim como Paulo, essa transição de uma liderança violenta para uma liderança pacificada, Nelson Mandela, né? Que no início, no seu partido, ao estabelecer o combate ao regime do apartheid na África do Sul, utilizou-se, em conjunto com a sua esposa, de ações violentas, até de terrorismo. E é na prisão onde, ao ele entrar, né, ele ameaça um dos guardas dizendo assim: atreva a tocar-me, eu vou levá-lo ao mais alto tribunal do país. E 27 anos depois, na prisão, que para ele foi esse exílio, trabalhando toda essa resolução, ele sai um novo líder, com um novo estilo e com a liderança orientada à pacificação. E aí sim ele consegue resolver, ou ajustar, ou equalizar o problema real do seu país de uma maneira sustentável e pacificada. Meus amigos, estamos aqui em mãos com a mais recente publicação da editora Francisco Spinelli, o livro organizado pela nossa querida amiga Maria Elizabeth da Silva Barbieri, vice-presidente de unificação da Casa do Espírita Gaúcho, e o livro se intitula União e Unificação, o caminho para a humanidade. Antes de passarmos para o próximo tópico das nossas reflexões, fica um convite aos nossos ouvintes para buscar a obra junto à editora Francisco Spinelli. Os autores dessa obra são autores diversos, trabalhadores do movimento espírita nacional. Entre eles estão Álvaro Crispino, Francisco Ferraz Batista, João Alessandro Miller, Jorge Godinho Barreto Neri, presidente atual da Federação Espírita Brasileira, Larissa Carvalho, Maria Elizabeth Barbieri, Marta Antunes, Saulo César Ribeiro da Silva, organizador dessa coletânea, o Evangelho por Emmanuel, e esse companheiro que vos fala, além de contarmos com duas belíssimas páginas já publicadas anteriormente no Movimento Espírita, de Emmanuel e o nosso querido irmão Francisco Spinelli. Vamos então agora para um momento que é um momento literário, preparado com muito carinho a todos vocês. Mensagem Sempre Coração, livro Antologia da Espiritualidade pelo Espírito Maria Dolores, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Para exaltar a glória da bondade, não digas, alma irmã, que nada tens. De gota a gota o mar se consolida, e migalha em migalha a grandeza da vida é um mar excelso de infinitos bens. Caridade recorda a natureza.
que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo, da cúpula do céu às entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. A bolsa generosa em socorro fraterno lembra o sol a servir tanto quanto fulgura, mas o vintém doado em auxílio a quem chora é o copo de água pura a sede que devora a solidariedade em forma de ternura. A fortuna em serviço é usina poderosa da civilização na força que lhe empresta, garantindo o progresso, a cultura e a beleza, mas da espiga singela é que o pão vem à mesa e da semente humilde é que nasce a floresta. O prato, o cobertor, a roupa restaurada, um traço de carinho e amparo de alguém, podem ser, alma irmã, complemento justo para que se nos faça o regresso sem custo ao campo de trabalho e a integração no bem. Nunca fales não tenho e nem digas não posso. Traze ao louvor do bem o braço amigo e irmão. Um sorriso a quem passa ao vento e ao desalinho, uma flor de esperança às pedras do caminho, que a caridade em tudo é sempre coração. Essa mensagem belíssima da nossa querida Maria Dolores nos traz profundas reflexões sobre a necessidade de unificarmos a todos nós como uma grande família, colocando a caridade como a legítima bandeira que nós devemos trazer na nossa vida, no combate das desigualdades, na entrega ao próximo, sabendo que nós somos usufrutuários das bênçãos divinas e que devemos sempre multiplicar. Coloco a palavra aos nossos irmãos, mas aqui eu me lembro um pouquinho de Francisco de Assis, quando ele se despiu literalmente da matéria para se entregar ao mandato divino e colocou-se como mendigo. Ele sempre pedia, mas não como aquela pessoa que é um fardo para a sociedade, mas dizendo que se nós podemos pedir em nome do Cristo, né, nós também devemos doar em nome dele. Então gostaria de trazer assim, para vocês como é que a gente pode compartilhar essas informações nesse poema tão belo. Interessante, porque nós vamos nos lembrar de Pedro quando fala: o que tenho é muito pouco, mas o que tenho, isso te dou. E o amor divino, transcrito com a beleza de sempre por essa poetisa, fala disso. Porque muitas das vezes nós, trabalhadores da casa espírita ou candidatos ao trabalho, ficamos na expectativa de estarmos prontos para o trabalho. E o amor de Deus se manifesta nas coisas pequeninas. Então, não esperemos a condição ideal, não esperemos estarmos prontos para servirmos, mesmo que seja no pouco, nas pequenas coisas. Essa, no meu entender, é a essência dessa mensagem. A beleza que essa obra mediúnica nos traz à vida. Um convite à caridade, ao engajamento pessoal na prática do bem, não enumerando dificuldades, não diga não posso, não tenho. Nos dispondo a servir, recebemos infinitas benesses da vida maior. A providência divina nos favorece com muitas possibilidades de crescimento espiritual. E essa mensagem me remete a um convite. Cada qual se dedique aonde se encontra enraizado pela providência divina a produzir o bem, conforme suas forças, suas possibilidades, e fazendo o que nós podemos, chegaremos um dia com disciplina até aquilo que parece impossível às nossas condições. Meus amigos, vamos seguindo adiante nossa reflexão. E nós fizemos até agora uma reflexão sobre o tema união e unificação. Eu gostaria de propor que nós falássemos um pouco sobre esse projeto da nossa federativa, que estamos dando
o ponto inicial nele, nessa gravação, que é esse podcast Liderança Espírita para a Era Nova. Fábio, nos esclarece um pouco sobre esse projeto, o que ele é, o que nós queremos com ele. Bom, Vinícius, ele tem como objetivo geral colaborar com essa construção da cultura da formação permanente da liderança espírita cristã para o movimento espírita. Contribuir com a formação continuada dessas lideranças e de trabalhadores espíritas, tendo em vista a permanente atualização do modelo de gestão assentada nas melhores práticas da liderança, sempre alinhadas e com base no Evangelho de Jesus. E o podcast como um dos tantos canais de aquisição, de nivelamento desses conhecimentos unificadores, que é um histórico que vem desde há muito tempo no seio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nesse histórico de ações institucionais dessa nobre instituição em torno do tema da liderança, que culminam principalmente na produção da obra já citada, O Líder Espírita, e também a importante revista A Reencarnação, no seu número de 451, intitulada União e Unificação. Então é o que esperamos deste programa, deste podcast, que será vinculado na nossa Rádio Férix e também disponibilizado o material, todas as referências bibliográficas, todas as fontes que nortearam cada episódio serão divulgadas no portal da Férix, www.ferix.org.br. O tema da liderança é um tema hoje emergente em vários setores da sociedade. Costumam dizer os estudiosos, inclusive, que o grande desafio para a organização social sustentável no futuro, do ponto de vista ético, moral, político, cultural, espiritual, ambiental, a questão-chave é a formação de lideranças para o amanhã. Sobretudo se considerarmos o contexto da regeneração da Terra, esse momento em que nós vivemos antessala da regeneração, que é essa vivência que os espíritos amigos intitulam de transição planetária. Eu queria ouvir dos amigos e compartilhar com os nossos ouvintes um pouco o que é então liderança e como é que ela se situa, a liderança espírita nesse contexto. Qual é a nossa referência maior de liderança, Guilherme e Fábio? Acho que a gente pode começar por aí, nesse tempo que ainda temos. Eu lembro sempre da Beth, nossa querida vice-presidente de unificação, Vinícius. A primeira oficina que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de assistir sobre formação de lideranças, quando ela traz o lava-pé de Jesus com os apóstolos, colocando que o líder, na verdade, é aquele que busca servir. Eu sempre me instigou muito esse posicionamento, porque nós confundimos, às vezes, o servir com subserviência, falsa humildade, falsa modéstia. E, na verdade, é aquele processo real de desenvolvimento de humildade, né? É você reconhecer quem você é, qual é o seu contexto, o seu papel dentro daquele conjunto de situações e se posicionar e ser realmente quem você busca, ser o agente transformador. Só que nós vivemos numa sociedade em que também nós somos convidados a todo momento omitir, sair do contexto e deixar que as coisas não se posicionar para não se responsabilizar com aquilo. Então são diversos conflitos. Eu acredito que voltamos naquele assunto de novo, né? A busca do autoconhecimento. Enquanto nós não nos compreendermos como herdeiros do universo, como seres imortais, nós ainda vamos ficar muito frágeis em diversos pontos, principalmente na liderança, visando unicamente um estilo de vida materialista, hedonista, imediatista, enfim, buscando um gozo mundano, mas sem se dar conta realmente que a vida continua e que se nós somos convidados agora e nos omitimos, nós teremos que resgatar isso logo mais à frente. Enquanto tu falavas, eu me lembrava
da sinalização de informação do espírito de André Luiz, de que somos co-criadores com Deus em plano menor. Então essa questão da parceria com Deus na sua obra e a gratidão por isso. E quando o Vinícius questiona acerca desses referenciais de liderança, por naturalidade a gente sempre busca apressadamente os grandes vultos, nos referenciarmos aos grandes vultos da liderança que nos inspiram. Mas, talvez inspirado pela mensagem de Maria Dolores, eu penso que nós temos que buscar como referência, até como inspiração, esse trabalho silencioso que é feito lá na ponta, lá no centro espírita, aquele que acolhe com fraternidade, o coração, com o abraço, aquele que chega em sofrimento, o trabalhador que cuida das ordenações físicas da casa espírita, né? A atividade de assistência, de esclarecimento, do consolo. Esse trabalho, vamos dizer assim, e essa liderança que se estabelece como pequenas formigas que fazem a roda girar. Isso eu acho que deve também, além desses referenciais de Paulo, de Gandhi, de Jesus, a gente também se espelhar nesses trabalhadores silenciosos do Cristo. E me parece que esse é justamente o recado da experiência do lava-pés. Nós podemos explorar um pouco mais essa imagem. Nós estamos diante do governador espiritual da Terra, colocando-se junto ao colégio apostólico, eleito por ele, trazido às proximidades no trabalho de difusão da Boa Nova, por ele próprio, e ele se posicionando, ele que é de fato o Senhor do mundo, posicionando-se na condição de servidor de todas aquelas almas que notoriamente estavam, do ponto de vista da escala espírita, em condição de inferioridade perante ele. É uma lição que merece muito a nossa reflexão. É apequenar-se, é aproximar-se dos pequenos e indicar caminhos na postura de serviço. Quanto nós podemos explorar disso? E aí, aquela passagem que Boa Nova nos recorda muito bem na mediunidade de Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X ou Humberto de Campos, como quisermos, em que os discípulos discutem qual deles seria o mais considerado pelo Divino Mestre. E Jesus, naturalmente conhecendo a cada um deles, dotado de maneira excepcional da dupla vista, já sabia do debate que vinha se pondo e pergunta: o que vocês discutem aí no caminho? Qual crianças, né? Estão diante do Rei Solar, mas estão disputando os espaços primeiros, lugares primeiros. E aí ele traz essa resposta extraordinária: quem quiser ser o maior, que se torne o servidor de todos os demais. Essa é a base fundamental da perspectiva do líder espírita que vem sendo construída em nosso movimento espírita, nas datas dos calendários terrenos. Desde 2008, a nossa federação vem produzindo oficinas de formação de lideranças e hoje essa temática tem chegado, inclusive, junto ao Movimento Espírita Nacional, em oficinas do Conselho Federativo Nacional, oficinas levadas pelos nossos queridos companheiros autores do livro O Líder Espírita, Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum. Inclusive há outras federativas na formação dos seus quadros de trabalho. E a gente percebe claramente que há uma articulação muito bem posta da espiritualidade amiga de garantir ao nosso movimento espírita esse olhar em que as lideranças vão se constituindo como servidores de todos os demais. Uma bênção na nossa trajetória e podemos dizer, a boca cheia, coração muito feliz, graças a Deus. Mas nós podíamos também aproveitar ainda o tempo que nós temos disponível para pensarmos um pouco mais sobre essa ideia do líder servidor no contexto da transição planetária. Nós observamos assim o emergir de muitos conflitos
de muitas disputas, de uma desesperação posta com base no imediatismo que o materialismo tem trazido como norma de conduta às criaturas. Como é que nós espíritas podemos nos posicionar no sentido do líder servidor nesse cenário, para além das nossas fileiras, assim, em breves palavras? O que vocês pensam disso? Nesses momentos, assim, dessas perguntas desafiadoras, a gente deve permanecer com os grandes. E eu permaneço com Kardec, que principalmente na Revista Espírita, àquele tempo, já observando essas dificuldades, esses conflitos, essas dissensões, nos sinaliza que a melhor resposta ao líder é o trabalho no bem. Darmos margem ou nos embretarmos nessas discussões que ele sinalizava como sendo esterilizantes, ou seja, não há vida a ser produzida ali, não há bem, não há paz, não há amor diante desses conflitos, dessa discussão. A nossa resposta, a resposta do líder servidor, é servir ainda mais, produzir o bem, a paz e o amor, a promoção desses valores nobres incessantemente. Quando o Fabian falou há pouco tempo da citação de André Luiz como a nossa condição de co-criadores, eu lembrei que eu estou lendo um livro do Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja dos primeiros séculos do cristianismo, que fala da história eclesiástica. Considerado o maior livro da história dentro do contexto humano, sem falar dos livros que trazem as tradições do mundo espiritual, mas é considerado o livro de maior referência sobre aquele período. E ele diz assim: Deus é a causa primeira e Jesus é a causa segunda. A gente tem que saber em qual causa nós nos encaixamos agora dentro desse contexto, né? Mas nesse período de profunda dor assim, que nós vivemos, dor pelo distanciamento da vivência das leis divinas, eu trago também a figura de Allan Kardec na Revista Espírita de outubro de 1866, que ele diz, falando sobre o momento da transição planetária, que nesse período haveria homens que mesmo antes de morrer já teriam sido riscados entre o número dos vivos. Até parece que o codificador estava prevendo que no início do século XXI nós teríamos uma série de televisão no canal fechado chamada The Walking Dead, onde os zumbis caminham pelas ruas. De certa forma é isso que nós vemos hoje, pessoas que são verdadeiros zumbis. Deixaram de viver e conviver para sobreviver. Distanciados de uma busca de espiritualidade, de um sentido mais profundo da vida, unicamente na satisfação dos seus sentidos sensoriais. E nós acreditamos que a liderança nesse processo, né, sabendo que liderar é servir, mas só sabe servir aquele que aprendeu também a receber. Então, a necessidade de silenciar para nós podermos realmente captar o que Deus quer de nós, que Jesus fez isso. Jesus se apequenou porque ele sabia dessa força maior que rege o universo. Então, no nosso entendimento hoje, o que falta é fé. Fé no seu sentido profundo, de fidelidade aos propósitos da vida, conectando também, afinando esses propósitos, utilizando o diapasão divino para afinar as cordas do nosso coração. Então acredito que é essa busca de espiritualidade, de entendimento de si mesmo e também o trabalho do bem, sabendo que o que nos compete fazer dentro dessa grande orquestra, qual é o instrumento que nós devemos tocar. Amigos, uma palavra que defina o estudo desse nosso primeiro episódio. Gratidão. Esperança. A minha é evangelho. Vamos então nos encaminhar ao encerramento da nossa atividade. Agradecemos a audiência de todos e vamos buscar em Jesus, o divino amigo, o amparo em nossas lutas, para que possamos, na condição de espíritos imortais, agora matriculados na seara espírita, contribuir para que a paz se estabeleça no coração humano, a começar por nós próprios, instituindo a paz interior, a partir dessa base fundamental que é o cumprimento do dever, a busca do entendimento humano, o desenvolvimento da amorosidade. E Jesus nos ampare para que desde o nosso lar
possamos irradiar a paz ao mundo. Deus nos abençoe e prossigamos em nossas tarefas, entusiasmados pelo bem, ainda que diminuto, que podemos realizar a partir de nós próprios. Muita paz a todos. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo